Se o profeta Elias foi arrebatado ao céu, como explicar uma carta que ele enviou para o rei Jeorão? Que carta misteriosa é essa? Se você gosta dessas curiosidades e supostas contradições, você vai gostar do vídeo. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Otávio e nesse vídeo nós vamos falar sobre a carta misteriosa do profeta Elias. Você sabia que existe uma carta misteriosa do profeta Elias? Pois bem, nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Se você gosta do nosso trabalho, gosta dos nossos vídeos, considere se tornar-se membro. A partir do nível ouro, você já tem acesso a todas as lives de séries que nós já realizamos. E vai ter também nas próximas que nós realizarmos. Já temos mais de 60 vídeos disponíveis para os membros a partir do nível ouro. Só para você ter uma ideia do conteúdo, nós já temos o comentário de Provérbios, versículo por versículo, que já está disponível apenas para os membros. Nós temos a série de lives em Gênesis, onde a gente trata sobre a teoria da evolução, teoria do dia-era, enfim, tem um conteúdo muito interessante. Temos também como estudar parábolas, seitas e heresias e muito mais. E além de tudo isso, você estará colaborando para continuarmos com o nosso canal e melhorarmos cada vez mais. Então, se você quiser, é só clicar no link Seja Membro e escolher aí uma das opções. Vamos agora falar sobre essa carta misteriosa do profeta Elias. Em 2 Crônicas, do capítulo 21, 12 a 15, diz que o rei Jeorão, o quinto rei de Judá, recebeu uma carta de Elias. E aí, por causa disso, muitos acabam considerando que Elias não foi arrebatado para o céu, mas que foi apenas levado por Deus de um lugar para o outro, mais ou menos como o que aconteceu com Filipe e o eunuco, lá em Atos 8 e 39. Você lembra da história de Filipe e eunuco? Filipe estava evangelizando, depois de ter batizado o eunuco, o Espírito o levou para um outro lugar. Muitos dizem que foi isso que aconteceu com Elias. Porém, esse argumento não se sustenta por um simples motivo. Presta atenção. Após Eliseu, veja bem, após Eliseu ver Elias sendo levado vivo para o céu, né, em um redemoinho, os discípulos de Elias pediram para Eliseu deixar que eles procurassem Elias. Exatamente porque eles pensaram que Deus apenas teria levado o profeta para um outro lugar. Olha como é interessante analisar o texto, não é? E em 2 Reis, capítulo 2, 15 e 18, você vai ver que o próprio Eliseu fala para eles que não adiantava ir procurar. Não era para ir procurar Elias, porque Eliseu sabia que Elias tinha sido levado por Deus e não simplesmente levado para um outro lugar. É o próprio testemunho de Eliseu. Então ele diz para os profetas, não adianta vocês irem procurar ele, porque vocês não vão encontrá-lo. Ele não está mais entre nós. É isso que Eliseu está dizendo para os discípulos de Elias. Mesmo assim, os discípulos insistem, mas deixa a gente ir procurar o profeta. E então Eliseu permite, eles vão procurar Elias, e o resultado é que eles não encontram o profeta Elias em lugar nenhum. E Eliseu então confirma o que ele havia dito. E ele vai dizer, não disse que não adiantava vocês procurar? Ou seja, Eliseu é testemunha que Elias não foi levado para um outro lugar, mas que ele foi levado por Deus e não estava mais na terra. Mas nós ainda temos a carta misteriosa do profeta Elias. Mas também não é um problema. Primeiro você tem que entender que Reis e Crônicas não seguem uma cronologia exata, ou seja, Reis e Crônicas não são os mesmos livros, um não é sequência do outro. Por isso, em Crônicas, parece que Jeorão se tornou rei muito tempo depois de Elias ter sido arrebatado. E aí, obviamente, Elias não poderia ter enviado uma carta para Jeorão. E eu vou deixar na descrição desse vídeo uma análise mais extensa que mostra essa possibilidade de Jeorão sendo rei quando Elias ainda estava na terra. Lembrando que Jeorão é rei de Judá e Elias é profeta de Israel. Olha, você precisa conhecer a divisão do povo em um reino do sul e o reino do norte. Lembra que
nação de Israel foi dividida. E essa divisão existe nos profetas. Elias era um profeta do reino do norte. E Jeorão era um rei do reino do sul. Você precisa compreender isso para ter uma compreensão mais clara sobre esse assunto e sobre a composição tanto do livro dos reis quanto também de crônicas. E como eu já disse, se você ler 2 Reis 1 e 17, ali vai mostrar Jeorão, que é rei de Judá, estando como rei antes de Elias ser arrebatado. Este versículo de 2 Reis 1,17 está mostrando claramente o fato de que Jeorão estava vivo durante o tempo de Elias e provavelmente sugere a corregência de Jeorão junto com seu pai, o rei Josafá. Só você ler 2 Reis 8, 16 e 24. Reis e crônicas são escritos diferentes, isso é muito importante. Eles não estão em uma sequência cronológica exata. Reis lida mais com os reis em geral, o sentido dos reis, tanto de Israel quanto do reino de Judá, mas de uma forma geral, tratando sobre os reis da nação. Já crônicas, ela foca mais nos reis do sul, ou seja, tanto primeiro quanto segundo crônicas, trabalha com os reis do sul, os reis de Judá. E os eventos, eles podem estar até correlacionados, mas eles não estão na mesma ordem cronológica. 2 Reis 1,17 é que vai estabelecer a ordem, nesse caso, por se tratar de um relato mais detalhado de todos os reis, tanto da nação de Israel quanto de Judá. Ou seja, 2 Reis está mostrando que Elias estava na terra quando Jeorão começou a reinar. Ok? Isso é muito importante. A base tem que ser o livro de Reis, porque Crônicas não está na mesma ordem cronológica de Reis. O profeta Elias foi trasladado, presta atenção nesses detalhes aqui, ele foi trasladado no reinado de Jorão, filho de Acabe, 2 Reis 1,17. Jorão reinou sobre Israel entre os anos 852 e 841 a.C. E Jeorão, que é filho de Josafá, reinou sobre Judá entre 848 e 841. Logo, no reinado de Jeorão, o profeta Elias ainda estava presente. Como já mostrei, 2 Reis 1,17, também 18, e o capítulo 2, de 1 a 11. Sendo então, em algum momento, dentro desse período, desse reinado, que Elias é arrebatado, quando Jeorão ainda está reinando em corregência com seu pai, Josafá. Esse detalhe da corregência de Jeorão com seu pai Josafá, ela é muito importante. Tá? Então ele ficou nesse período de transição, porque isso era muito comum entre os reis. Jeorão estava reinando junto com seu pai, então ele já era considerado rei, por aproximadamente um período de 7 anos. Portanto, quando Jorão começou a reinar, lá no ano 18º do seu pai Josafá, 2 Reis 8,16, o rei Josafá reinou 25 anos, que é 2 Crônicas 20 e 31. Portanto, é perfeitamente razoável que o profeta Elias tenha enviado aquela carta a Jeorão, rei de Judá, e ele ainda estava na terra. E mesmo que Elias já havia sido arrebatado, vamos considerar aqui que talvez sim, Elias já tinha sido arrebatado. Não é isso que os textos mostram, mas ainda que consideremos que Elias já tivesse sido arrebatado quando a carta foi enviada, nada impede que Elias tenha sido arrebatado e que não passou pela morte. Isso não impede. O grande profeta Elias, assim como ele previu que ele seria levado para o céu, ele previu que seria levado para o céu. É só você ler o relato aqui em 2 Reis, do 2, do 9 em diante. Ele está com Eliseu e ele diz para Eliseu que o pedido de Eliseu seria atendido se ele visse ele sendo levado para o céu. Então o grande profeta Elias estava prevendo que ele seria levado para o céu e esse seria um sinal para Eliseu, 2 Reis 2:10. Então, se ele poderia ter previsto
a sua subida ao céu, por que ele não poderia ter previsto a perversidade do rei de Judá e já deixar essa carta escrita para ser entregue ao rei? Então, nada impede, né, de que ele tenha feito esta previsão. Porém, como eu já disse, os textos favorecem Elias estar ainda na terra nos anos iniciais do reinado de Jeorão. Logo, a carta misteriosa de Elias não é tão misteriosa assim, não é? Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado a entender um pouquinho mais sobre esta questão interessante e que muitos acabam achando ser um erro. Eu sempre digo da importância de analisar o contexto histórico, como também o contexto textual, e principalmente entender como os livros foram escritos. Por exemplo, por quem foi escrito, em qual momento e com que propósito foi escrito. Isso é muito importante para você entender o contexto da história sendo narrada. Se gostou, ajude com seu like e envie nas suas redes sociais, porque isso vai fazer o nosso canal atingir outras pessoas. E, principalmente, ore sempre por nós. E nos vemos no próximo vídeo.